Graça e paz, como é que você está? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te abençoe a você, a sua casa, a sua família, todos os que te rodeiam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é que foi o seu dia? Como é que está sendo o seu dia? Espero que esteja sendo em paz, em tranquilidade, não importando o que você está passando, mas o que importa é que você está em Deus. Você está na mão daquele que tudo pode, o Deus do impossível. Você está na mão de um Pai amoroso. Você está sendo sustentado e mantido de pé por um Deus grandioso e glorioso que cuida de você e não permite que nada te falte. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que como é que é a sua atitude quando aquilo que você faz dá certo? Como é que é a sua atitude quando aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, aquilo que você coloca a sua mão é bem-sucedido? Você traz a honra, a glória para você? Você traz os elogios, os aplausos para você? Como que é? Como é que você tem se comportado? Qual é a sua atitude quando as coisas vão bem? Ou até mesmo quando as coisas vão mal? Porque ultimamente nós temos feito assim: quando as coisas vão mal, a gente culpa a Deus. E quando as coisas vão bem, a gente acha que é por nossa capacidade, porque a gente foi bem, porque a gente fez certo. É assim? Deixa eu te falar uma coisa. O livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, nós lemos o seguinte: Quanto a mim, eu jamais me gloriarei a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Jamais eu me gloriarei. Eu nunca darei glória a mim mesmo. Eu nunca trarei para mim os louros da minha vitória, do meu sucesso. Eu sempre serei grato a Deus e darei toda a honra e toda a glória a Deus. Eu só vou me gloriar na cruz de Cristo, na qual eu fui crucificado para as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo foram crucificadas para mim. Isso quer dizer o quê? As paixões, os pensamentos, a forma de pensar desse mundo já não cabe mais em mim. A minha conduta já não pode mais ser ligada, dirigida pela forma como o mundo faz as coisas. Sabe? A forma como é feito no reino de Deus é diferente. Porque quando a gente faz as coisas e elas dão certo, a gente dá glória a Deus que permitiu que desse certo. A gente agradece a Deus pela capacitação que Ele nos deu.
A gente agradece a Deus por ter permitido que a gente obedecesse a Ele. E na vontade dele, as coisas deram certo. Sabe, hoje em dia, a nossa vida ela anda meio torta, com problemas, porque nós queremos trazer a glória das coisas para nós mesmos. Nós queremos ter os tapinhas nas costas. Quando nós fazemos alguma coisa certa, nós queremos que alguém venha e diga: poxa, que legal, cara, pô, valeu, olha, parabéns. Ou então a gente quer até ser gratificado, pago, recompensado pelas coisas bem feitas que nós fazemos. Qual tem sido a sua atitude, a minha atitude com relação a isso? Será que nós temos a consciência de que todas as coisas provêm de Deus e são fruto da obra de Deus na nossa vida? Será que a gente tem na nossa cabeça aquele entendimento, aquele discernimento de que nós não somos nada perante Deus? Que todas as coisas que nós temos provêm de Deus, a capacitação para fazer as coisas, a ajuda para poder fazer as coisas bem feitas. Nós precisamos nos esforçar. A palavra de Deus, ela diz que quando nós estivermos trabalhando, nós temos que fazer o nosso trabalho como se estivéssemos fazendo para Deus e não para homens. Nós temos que fazer todas as coisas que nós fazemos com excelência, da melhor maneira possível. Não importa onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que importa é que a gente faça da melhor forma possível. E nunca querer a glória para nós mesmos. Porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que quando nós queremos os aplausos desse mundo, os elogios desse mundo, nós já vamos ter a nossa recompensa aqui mesmo. Quando na realidade nós deveríamos querer a recompensa lá dos céus. A recompensa que vem de Deus. O reconhecimento que vem do Pai sobre a nossa vida. Mas parece que hoje em dia nós estamos invertendo um pouco as coisas. Nós estamos querendo levar a fama, vamos dizer assim, pelas coisas boas que nós fazemos, mas quando as coisas estão ruins, aí a gente fica dizendo que é Deus que está nos provando, que é o diabo que está nos atacando. Nós nunca colocamos na balança as nossas decisões erradas. Nós nunca colocamos na balança a vontade de fazer a nossa própria vontade e não a de Deus. Nós nunca colocamos na balança a desobediência à palavra de Deus, aos princípios de Deus. E é por isso que nós constantemente estamos vivendo os nossos dias apenas pela misericórdia de Deus. E entenda bem, eu não quero dizer aqui que viver pela misericórdia de Deus é errado, não. É correto viver pela misericórdia, nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas o problema todo é que a misericórdia de Deus, ela nos leva só à entrada, ao início das coisas. Porque no decorrer da caminhada, a gente já recebeu a misericórdia de Deus e por isso nós recebemos a graça de Jesus de termos sido salvos.
Mas no decorrer da caminhada, nós começamos a andar pela graça. E aí, quando nós estamos andando pela graça, nós começamos a ver se cumprir em nossa vida as promessas de Deus. As promessas que Jesus nos fez de uma vida abundante. As promessas que nós vemos de Deus, as bênçãos de Deuteronômio 28. Porque nós andamos em obediência à palavra. Nós andamos pela graça e não apenas pela misericórdia. Porque quando nós andamos pela misericórdia, nós estamos andando ali no limite. Se nós sairmos um pouquinho, se nós deixarmos de fazer alguma coisa, de obedecer ou alguma coisa nesse sentido, nós já saímos da misericórdia de Deus. E aí precisamos de mais misericórdia para termos o perdão do Senhor, porque nós vamos errar. Nós somos humanos, nós somos pecadores e nós vamos errar. Então nós vamos estar sempre precisando da misericórdia de Deus. E sempre vamos ter ali o necessário. Nada vai nos faltar. Pela misericórdia do Senhor, nós vamos ser supridos. Como a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e pelas suas misericórdias nós somos salvos. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas quando nós começamos a andar no caminho do Senhor, quando nós começamos a orar mais a Deus, quando nós começamos a jejuar, a ler a palavra, a conhecer mais a Deus e buscar um relacionamento de intimidade com Ele, com o Espírito Santo, com Jesus, uma proximidade maior, nós começamos a andar pela graça. E aí nós começamos a receber as bênçãos de Deus. As bênçãos das promessas que vão se cumprindo na nossa vida. E nós deixamos de andar somente pela misericórdia e passamos a andar pela graça. Sabe, Jonas foi um profeta de Deus. E um dia Deus deu uma atribuição a Jonas. Deus chegou para Jonas e falou: Jonas, saia da tua casa e vá a Nínive, que eu quero te usar para profetizar sobre aquela cidade. E aí Jonas ficou com medo. Jonas, não Jonatas. Jonas ficou com medo e fugiu de Deus. Comprou uma passagem e foi para outro lugar totalmente diferente, foi para Tarsis. Ele não foi para Nínive. E aí o que aconteceu? Deus teve misericórdia de Jonas. Só que Deus fez vir uma tempestade sobre o navio que ele estava. Tudo que tinha de valor no navio foi jogado fora para que o navio não afundasse. As cargas, todas as coisas de valor que tinham no navio foram jogados no mar. Até que descobriram Jonas lá dentro. E aí jogaram Jonas no mar. E a misericórdia de Deus fez com que Jonas fosse engolido por um grande peixe. E as misericórdias de Deus fizeram com que Jonas não morresse dentro do grande peixe. E as misericórdias de Deus fizeram com que Jonas fosse vomitado na praia. E as misericórdias de Deus fizeram com que Jonas entendesse que ele precisava obedecer a palavra de Deus, obedecer o chamado, o mandamento. E aí ele foi para Nínive fazer o que Deus lhe havia mandado. E a partir desse momento, nós começamos a ver que a graça de Deus começa a vir sobre a vida de Jonas, mesmo ele estando com raiva, mesmo ele dizendo para Deus: poxa, eu sabia que eu ia vir aqui em Nínive, ia profetizar a maldição sobre a vida dela, como o Senhor mandou, e eles iam se arrepender e o Senhor não ia fazer nada com eles.
Eu arrisquei a minha vida à toa. E aí Deus vem com a sua graça e começa a mostrar para Jonas como é bom você viver na graça de Deus. Como é bom você viver na vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Como é bom você andar naquilo que Deus tem para você, obedecendo a palavra de Deus. E aí você começa a andar pela graça. Você deixa de andar naquele mínimo que é a misericórdia e você passa a andar com a abundância da vida que Jesus nos prometeu. Você anda pela graça. Você anda pelo seu relacionamento com Deus. Aprimorando, ganhando mais intimidade, andando com Deus. É interessante como hoje em dia a gente vê as orações que são feitas. Deus vai te dar. Deus vai te dar porque você merece, porque você é vencedor, porque você... Ou seja, são orações extremamente humanistas. São orações que veem o homem pelo homem. E não estão focadas na graça de Deus, não estão focadas na bênção que Deus tem para nos dar. É como se nós nos colocássemos como senhores de Deus. Nós determinamos na nossa oração e Deus é obrigado a fazer. Nós não estamos andando pela graça, nós estamos andando pela misericórdia. Deus tem tido misericórdia de nós. Deus tem tido misericórdia quando nós somos arrogantes, soberbos, quando nós achamos que fazemos as coisas por nós mesmos. Deus tem tido misericórdia de nós quando nós não obedecemos e não andamos dentro daquilo que Ele coloca para que a gente faça. Quando nós não andamos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus age conosco na sua misericórdia. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo de 1 a 5, nós lemos assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa própria carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Em outro trecho da palavra de Deus diz assim, que pela graça vocês são salvos, e isso não provém de vós, é dom de Deus. Nós não podemos fazer nada para ganharmos a salvação. Nós não podemos fazer nada para merecermos alguma coisa de Deus, porque nós não merecemos, nós somos pecadores. A palavra de Deus é clara, não existe um justo sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Se nós não estivéssemos cheios da misericórdia do Senhor, e a partir do momento que nós começamos a andar com Deus, nós começamos a viver na graça do Senhor, nas bênçãos do Senhor, nós já teríamos morrido há muito tempo.
Nós dependemos totalmente de Deus. Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. No livro de Tito, no capítulo 3, versículo 5, nós lemos o seguinte: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja bem, todas as coisas são feitas pela mão grandiosa de Deus. Tudo é feito por Ele, tudo é feito para Ele. Que essa palavra possa nos trazer entendimento hoje de que nós precisamos evoluir na caminhada cristã. Como o apóstolo Paulo disse, nós não podemos ficar como meninos, como bebês espirituais, que só podem comer leitinho espiritual. Nós precisamos evoluir na nossa vida espiritual com Deus. Nós precisamos andar de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Aprendendo de Deus, andando com Deus, fazendo com que Deus seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso braço forte. Que o Espírito Santo nos guie e nos ensine a prosperar no caminho da vida cristã. Crescendo como Jesus crescia. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em glória, em graça, em estatura e formosura. Nós precisamos também crescer na nossa vida espiritual, buscar mais intimidade com Deus, ir atrás, conquistar o reino de Deus por esforço, para que nós possamos ter as bênçãos e as maravilhas das promessas de Deus se cumprindo em nossa vida. Glória a Deus! Aleluia! Que nós possamos entender isso, que através da oração, do jejum e da leitura da palavra de Deus, nós vamos amadurecer e crescer em Deus. E nós vamos começar a ter mais intimidade com Deus. E nós vamos passar a usufruir das bênçãos e das maravilhas que Deus tem para nós. Amém? Às vezes o seu ministério está parado porque você não busca intimidade com Deus. Você não busca os dons do Espírito Santo. Você não busca amadurecimento na palavra de Deus. Você não busca crescer dentro da sua caminhada cristã. Então que hoje nós possamos entender que nós temos necessidade de oração, de jejum e de leitura da palavra de Deus para conhecer mais e mais a Deus, o nosso Pai, aquele que nos abençoa, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém de pé. Glória a Deus! Aleluia! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que esse canal tem um conteúdo relevante e vale a pena distribuir os vídeos aqui postados. Seja um missionário do Senhor. Dê o seu like aqui, o seu joinha e compartilhe o link dessa palavra com os seus contatos, poste nas suas redes sociais, mande para as pessoas que você acessa, que você tem contato com elas, para que elas possam ter esse mesmo entendimento, para que elas possam ter essa visão da necessidade de crescer na caminhada cristã cada vez mais e deixar de comer as migalhas da mesa que caem do seu Senhor, para poder participar da mesa mesmo, do banquete feito para nós. Deus preparou para nós um banquete. E quando nós nos assentamos à mesa como filhos, nós participamos desse banquete juntamente com Jesus. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai,
A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que as bênçãos estejam com você sobre a sua vida. Seja você uma bênção. Ajude as pessoas ao seu redor, pregue a palavra de Deus. Procure ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Abreijos para você e até o próximo vídeo.